Realiza a titulação quando a gente quer encontrar a concentração de uma solução. Então a gente geralmente pega duas substâncias que reagem entre si. Uma a gente conhece a concentração, que é o titulante, e outra a gente não conhece. Um exemplo disso é ácido e base. Então, nesse aparato experimental aqui, o que a gente tem? Por exemplo, se a gente pega uma base, preenche aqui com a base com uma concentração que a gente conhece, no caso 0,04 mol por litro, e a gente coloca e a gente preenche aqui. E aqui tem uma torneirinha que a gente controla ela para ela ir pingando a base dentro do ácido aqui. Esse ácido a gente predeterminou um volume para ele, só que a gente não sabe a concentração. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é a reação entre as duas. A gente monta a equação de reação entre as duas, balanceia e vê qual que é as proporções. No caso aqui é 1 para 1 para 1. Então, sabendo a concentração e o volume gasto para realizar a reação entre as duas, a gente consegue achar o número de mols de NaOH, e como a gente sabe as proporções, dá para a gente igualar o número de mols dos dois e achar a concentração do HCl. Mas como que a gente sabe que aconteceu uma reação química? Lembra que para acontecer uma reação química ou libera gás, ou muda de cor, ou algumas outras coisas visíveis? Então, aqui junto com o ácido, a gente coloca um indicador. Geralmente, a gente tem ácido mais um indicador que, por exemplo, ácido mais fenolftaleína. A gente coloca aqui, vai ficar incolor. Aí a gente vai começar a pingar a base vai pingando, pingando. Aí quando a solução ficar meio rosa, a gente sabe que ocorreu a reação de neutralização de NaOH com HCl. Então, a partir desse momento, a gente sabe o volume gasto, ou seja, quanto de volume precisou de NaOH para que a solução ficasse rosa. Então, a gente sabendo o volume, a gente sabendo a concentração, como a concentração é o número de mols pelo volume, a gente tem que o número de mols é igual a concentração molar vezes o volume. A gente acha o número de mols de NaOH. Pela reação balanceada, a gente sabe que a gente precisa de 1 mol de HCl para 1 mol de NaOH. Então, como a gente tem 0,008 mol de NaOH, a gente vai precisar da mesma quantidade de mol de HCl. Então, a gente sabendo o número de mols de HCl, a gente consegue calcular o número de mols pelo volume. O volume a gente já tinha pego inicialmente, a gente acha a concentração. Então, a partir de uma solução, a gente acha a concentração de outra. É importante a gente ter um indicador para a gente saber que ocorreu a reação química. Assim que ocorre a mudança de cor, a gente sabe que ocorreu a reação de neutralização. Aí a gente consegue. O importante disso daqui é saber montar a reação química, balancear ela. Aí com a reação balanceada a gente sabe as proporções de número de mols de um para o outro. Tudo bem?